Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento na Alta Idade Média a respeito dos artistas não reconhecidos. Não é esse o tema de hoje? É que a Sônia adora o Picasso, tá? Então, olha quem chegou ali, ó. Olha quem Oi, chegou. boa noite. Seja bem-vinda, querida. Chegou na hora, tá? Sou precisa. E é mesmo, viu? Cirúrgica, olha, pumba, tá parecendo um grupo que eu conheço tá bom, não vou entrar nesse assunto de foguete para cá, foguete para lá, tá bom? Só dá oi para a Soninha. Olha lá. Cumprimenta mais, quem mais que você está vendo aí? Olha lá. Eu não sei, ainda não vi. Oi, tudo bom, Leni? Vou mutar de novo. Olha lá. Pronto. A uvinha aí. A uva está dirigindo, ela está no carro, mas já já ela começa a falar também. Então, gente... 10 minutos eu estou em casa. Fechou. Você está vendo? Você está conseguindo ver, Uva? Não, né? Tá bom. Sim, então, vejo, tá. sim. Então, toma cuidado, mesmo dirigindo, que vai ser uma coisa bem legal agora. Hoje eu vou querer trazer uma coisa, apesar que nós estamos já nessa sequência, de ser muito objetivos perante aos artistas, né? Seus espelhos e as suas sombras, né? Do que nós estamos vendo aqui. Mas hoje eu gostaria de ambientar, de começar, né? Eu na minha inquietude, desculpem, né? Eu sou meio assim, eu quero trazer algo um pouco diferente para vocês hoje, para a gente começar, tá? Então, o Val já deve ter me liberado aqui, já me liberou, positivo, queridão. E cadê aonde que eu tenho que... aqui, achei. Tá. Então, vamos ver uma coisa rapidamente. Já vamos entrar, viu, Sônia, no Picasso, mas isso vai mostrar para nós o porquê disso que vocês verão e o que isso tem a ver com nossos artistas e, no caso de hoje, Picasso, né? Porque exatamente nós estamos entrando com Picasso, saindo do século XIX, entrando no século XX. Então, a datação de 1900 ela é muito simbólica, tá? Então, vamos dar uma voltinha em 200 mil anos. Tá? Olha aqui. Olha, History of the Words. Words, não words. Every year. Tá? Pumba! Olha só, tá? Nós começamos há 200 mil anos. Agora, eu vou adiantando aqui, não tem musiquinha, mas eu posso ficar cantando no fundo. Acho melhor não. Prestem atenção nesse mapa, vai ser bem rapidinho, tá bom? Fiquem olhando. Olha que coisa extraordinária. Essa sombra que está aparecendo somos nós. Estão vendo a data ali, ó? 74 Back Christ, tá? Olha, desconhecidos ainda, ninguém ainda tem RG. Somos nós andando pelo mundo. Olha só. Estão vendo? Olha que legal, ó. Olha o que está acontecendo. Olha a Europa, ali, um pouco do norte da África, Oriente Médio, China, um pouco no Paquistão. Olha que interessante, né? Olha nós aí, ó. Agora, percebam que o que eu reparo nesse mapa, que eu acho ele muito interessante, que são concentrações. Né? Estão vendo ali o paraíso, Tigres e Eufrates, como aquela região ela é. Opa! Propaganda! Oh, legal! Olha lá. É que eu estou no YouTube. Pronto. Voltando. Valeu, Sônia, valeu. Adoro o nosso time aqui. Olha a cara do Val, olha a cara da Sônia. Agora, vejam que interessante a nossa concentração na nossa casa, que é o planeta Terra. Olha como a gente foi se mexendo. Estão vendo? Ali à esquerda tem a datação, os locais e os povos, né? As cidades e estados que vão aparecendo. Aqui vocês têm embaixo, estão vendo? A população mundial. Olha quanto nós éramos ali, estão vendo? Nós estamos ali em
13 milhões, ó, de habitantes, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Olha como nós ficamos concentrados, estão vendo? África, nada, América, pouquíssimo, a não ser ali os toltecas e olmecas na América do Sul. É mais mesmo a Ásia Central, tá? Mas daqui a pouco aparece os MM de novo, aí a gente volta a dançar com eles, né, Val? E olha só, olha que legal isso, gente. Olha a concentração da gente. Aí a China começa a explodir, Índia, né? Afeganistão, Paquistão também. A Europa é dominada ali, ó, período romano, estão vendo? Olha lá, ó, a Europa se transformando com os bárbaros. Opa, olha lá, Turquia, aí na África, um pouco na Mesoamérica, nada da Groenlândia, Antártica, nada, Austrália, nada. Olha que legal. A Rússia nem pensar, ó, um pouco na América do Sul, né? Olha ali, ó. Então, agora vocês comecem a perceber como a Ásia leste embaixo, ela está explodindo, né? Vietnã, Camboja, né? Laos, né? Belenzinho, Tatuapé, ó lá, estão vendo, ó? Opa, acho que eu me enganei agora. Então, estão vendo, olha a África explodindo, tá vendo? Olha a América do Sul, Mississippi aparece lá nos Estados Unidos, na Groenlândia está a Miriam lá na Groenlândia com cabelo novo, olha lá, ó. Olha esse amarelão bacana, a Espanha invadindo aí Portugal, Espanha, estão vendo? Olha as cores, Estados Unidos aparecendo, olha a Rússia explodindo, período Qing. Não é muito legal esse movimento? Olha que legal, Canadá, Groenlândia, Austrália, ó. Não é fantástico isso, gente? Né? Eu quis trazer isso para vocês, para que vocês se ambientassem como são concentrações, a gente vai explodindo, e aí, de repente, o otário que vos fala traz para vocês Picasso. Por que eu trouxe aquele portulano, aquele mapa, aquela carta, né? Aquela carta, não carta de tarô, por causa do Arthur que está aqui hoje, mas é aquela carta como mapa. Carta, olha que legal. A palavra carta, né? Que ela pode ser carta de baralho, como pode ser carta náutica, ela vem da palavra carta, charta, característica, marco. Vem de charta do latim, tá? Então esse charta, esse caráter, carta, é o mesmo radical latino, tá? Olha aí para o nosso psicanalista aí, tá vendo? A caractere, o característico, né? Então nós estamos aqui com esse cara que ele nasce, né, no final do século XIX, a gente já vai se debruçar sobre ele, tá? E o período importante desses artistas exatamente no período chamado impressionista, que surge em 1874, basicamente numa livraria na França, em Paris, ali, onde se falava muito de Montparnasse, Montmartre. Eu não sei se vocês já se debruçaram sobre esse nome, né? Montparnasse, Monto de Parnaso, onde nasciam os deuses, Montmartre, Monte de Matre, Monte da Mãe, que eram realizados há 2.500 anos, cultos em Montmartre. Então, vejam o que tem de importância tanto nesses pseudos bairros, que hoje são locais potentes, né? Montparnasse e Montmartre, né? Ali em Paris, né? Nós temos um conteúdo de 2.000, de 3.000 anos ali de sapiência, tá? Agora, em 1900, é um período muito... lá vou eu usar essa palavra de novo. Um período muito mágico. Por quê? Em 1889, o que aparece? Né? O Livro dos Sonhos, de Sigmund Freud. Né? Você tem ali, em 1900, o quê? A física quântica, e depois a física quântica, depois a mecânica quântica, aí nos anos 20, tá? Mais precisamente 1925, 1926, 27, né? Com Heisenberg, o princípio da incerteza. Então, em 1900, o que você tem? Você tem uma mudança do impressionismo para o expressionismo
para preparar para o fauvismo, né? Você tem toda uma questão de antissemitismo na França, tá? Você tem todos os envolvimentos ali de um surgir, quase a eletricidade já explode numa primeira casa. Lembra no começo do nosso primeiro módulo, em outubro do ano passado, né? Onde você tem a primeira casa iluminada próximo a Londres. Então, você tem a luz, você tem o código Morse, você tem, então, a eletricidade surgindo, Rutherford trazendo a teoria, né, dos átomos, né, não os átomos de Demócrito do grego, mas o átomo visível mesmo, o microscópio, onde você tem ali toda uma mudança socioeconômica cultural. Então, veja a importância do ano 1900. Explode toda uma mudança tão grande, tão importante, que em 1905 se prepara a Rússia para uma revolução que só explodirá em 1917. Porém, isso na Rússia. Mas em 1914 acontece o quê? A Primeira Grande Guerra Mundial. E por que ela aconteceu? Claro que foi com a morte de Ferdinand, mas isso é só uma gota que faz transbordar. Então, essa data, no ano de 1900, nós já temos ali, pelo menos, 12 a 14 vanguardas, tá? Que a última vanguarda é de 1924-25, que é surreal, tá? A vanguarda do surrealismo. Mas até esse período é muito importante que surge o dadaísmo, né? As feras, os fauves, e principalmente os futuristas na Itália, que querem destruir tudo o que é tradicional. Esses futuristas, eles não queriam mais museus, queriam destruir todo esse conhecimento. Então, a data de 1900 é quase o final dos mundos. Por que não do mundo? Porque são mundos interiores. E aí, nós entramos com todo esse approach, percebendo nós, seres humanos, andando pelo mundo e percebendo que essa explosão de bilhões de habitantes, ela só começa a ocorrer há 200 anos para cá. Então, acreditem, se nós temos hoje 7, quase 8 bilhões de habitantes, tá? E essa história que o planeta é pequeno, acreditem, não é não. Tem muito espaço no mundo ainda, tá, gente? Um dia a gente pode discutir só sobre isso, tá? Então, se nós temos essa quantidade de habitantes, é o que o mundo nunca esteve tão bom. Nós estamos no meio da pandemia. No meio já não, vai. Estamos numa pandemia, tá? Mas o mundo nunca esteve tão bom quanto hoje. Senão, nós não teríamos essa quantidade de pessoas vivendo. Tá? Haja visto que, em 1348, tá? 1/3 da população da Europa, alguns falam 2/3 da população da Europa morreu por causa da peste bubônica. E aí? Nós estamos vivendo uma pandemia, tá? Mas ela está sendo muito mais política, porque nós somos seres políticos, como diz muito bem o homem com as costas largas, né? Que tem a omoplatas largas, Platão, né? Então, a gente percebe que nós somos, sim, políticos. Então, nós temos que rever muito, né? Olha nós, principalmente nós que estamos aqui à noite, falando sobre arte. E quem entra nesse assunto de arte como nós entramos, segue de 4 zeros negativos. 0,0001. Olha só que elite que nós somos. Então, vamos entrar mais para elite ainda, Sônia. Picasso, cadê ele? Picasso nasceu na cidade de Málaga, tá? Que fica localizada na região da Andaluzia, lá embaixo. Olha que legal. Andaluzia faz lembrar o quê para vocês? Período da Idade Média, onde os árabes estavam, onde os judeus estavam, onde o cristianismo existia. Então, aquele local, a Andaluzia, olha só, Andaluzia, né? É um local de luz, de conhecimento,
onde você tem por base um estudo da mística judaica, a Kabbalah, o recebimento. Então, esse cara ele bebe dessa fonte também, tá? Costa Sul da Espanha. Ele nasce no dia 25 de outubro de 1881 e falece em 1973. Filho de José Luis Blasco, que era um professor, diretor de museu, curador de museu, um grande desenhista, e quando o filho dele atinge 11, 12, 13 anos, ele para de desenhar, ele para de pintar, porque o filho já era um grande mestre com essa idade. E casado com Maria Picasso e Lopes. Esse Lopes não é outra pessoa, não, tá? É o sobrenome dela mesmo, tá? E engraçado, né, que esse cara vai manter o sobrenome da mamãe, um espanhol. Isso que é muito louco, tá? Eu casei na Espanha, tá, gente? Então, o espanhol, ele é muito, até hoje, né? Não me matem, espanhóis, tá? Muito machistas mesmo, né? Então, tanto que é a inversão dos sobrenomes. Lembrando que aqui no Brasil, como os portugueses, nós carregamos por último o nome dos pais. Lá é o contrário. Primeiro é o nome do pai, depois é o nome da mãe. E ele quis ser apresentado com o sobrenome Picasso, o nome da mãe. Ao nascer, recebeu nada menos, nada mais do que 14 nomes. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Crispim Crispiano Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Olha isso, esse é o nome dele, Marta. Uau mesmo, tá? O apelido dele era... tá. Mais tarde, ele viria a usar somente o sobrenome da mamãe, Picasso. Lá vamos nós. Olha o bonitão aqui. O bonitão aqui, ele está com quantos anos, gente? Ele viveu, 1881 a 1973, portanto, viveu 91 ou 92 anos incompletos, tá? Aqui ele está com 80 anos de idade. Vamos ver o bonitão cabeludo. E aqui, com 19 anos de idade, tá? Bonitão, né? Eu ainda acho que é peruca, mas vamos lá. Esse é um trabalho de quem? Essa pincelada aqui? Amedeo Clemente Modigliani, né? Foi em 1915 ele fez esse trabalho para Picasso. Claro, os dois brigavam, não brigavam? Não se esqueçam que Hollywood quer ganhar dinheiro e não adianta. Ser humano gosta de conflito, tá? Então, é claro que eles brigaram muito, eles se detestavam, eles se odiaram. Então, quando você vê um filme de Picasso e vê um filme de Modigliani, o jeito de vender mais para o cinema é colocar conflito, é a nossa natureza, né? Agora, veja que interessante, né? O queixo, os olhos típicos de Modigliani, somente uma sobrancelha, esse fundo mexido, né? Esse pescoço longilíneo, né? Mas Maudit, lembram? Maudit, do francês maldito, né? Traz para nós aqui Picasso nos observando. É uma mensagem interessante, né? Mas vamos lá. Aqui nós temos todo eu vou ler todinho, vão demorar 3 horas e meia para ler tudo isso. Não fiquem chateados. Se vocês quiserem pegar a janta, podem pegar a janta, tá bom? E eu vou lendo isso aqui para vocês, tá? Vou ler o caramba. Aqui tem toda a vidinha dele, que eu espero conseguir passando para vocês. E não é a mesma página, é outra página. E não é a mesma página, é outra página. E aqui também é outra página. São 4 páginas com as datações dele, que ele fez de mais importante. E acredite, é insuficiente. Olha, aqui termina a vida dele, que ele morre em 1973. Pois bem, eu acho que nós temos que entrar aqui na parte que mais interessa, e lembrando que o nosso tempo aqui, ele é esse tempo que a gente tem, né? Porque quem manda nesse tempo é o Val, e claro que quem dá bronca toda aqui é a Sônia. Então, eu tenho que seguir o tempo daqui, tá bom? E como a Sônia adora Picasso, e como vocês sabem que a Sônia adora figurinha, tá? Então, tem um monte de figurinha para ela aqui.
Mas Picasso, para entender Picasso, você precisa ver que ele gostava muito do papai, gostava muito da mamãe. Que engraçado, tem uma coisa piscando que eu nunca vi aqui, Val. Está escrito mais, você está vendo? Tem um bate-papo, esse é um sistema novo. Nossa, sempre aprendendo com o Zoom aqui, tá? Desculpe, foi um susto que eu tomei aqui, tá? Então, ele foi um cara normal. É claro que na escola, o que ele fazia na escola, né? Brigava, ele tinha advertência, ele era mandado para fora da aula, nada normal. Pelo menos para mim, a minha infância também foi assim. Eu acho que isso é algo normal, né? Teve pais bacanas, tá? Tanto que ele retratou muito o pai dele, como ele retratou muito a mãe. Ele perde o papai cedo, a mãe não tão cedo, mas na meia idade dele, mas pessoas que ajudaram muito a ele ser quem ele foi. Lembrando que o período dele importante, olha que legal aqui, ó. Antes de 1900, lá embaixo, estão lendo? As obras estão no Museu Picasso em Barcelona, tá? Ele doou essas obras todas, estão lá. Mas o marco nosso aqui, ó, 1901. Então, obras e períodos. A obra de Picasso classifica-se em períodos, né? Claro que, como o Arthur sabe muito bem, todos os historiadores concordam com isso. Ha, ha, ha. A gente nunca concorda, a gente discute, a gente não quer entender, a gente quer entender, mas arte é isso. Arte é isso? Não. O ser humano é isso, né? Deixa eu dar um golinho no meu chá. Então, como classificar e ver Picasso? Fase azul, tá? Ó, vocês têm a data aqui, vocês vão correndo ver juntos, tá bom? Vocês sabem que eu tenho um toque, eu vou numerando. Tem a fase rosa, a fase africana, escrevi africano, tá bom? Tem o cubismo analítico e o cubismo sintético, tá bom? Fase azul. Vamos pegar essa fase azul, apesar que eu vou entrar um pouquinho antes nas imagens. Qual a diferença da cor azul e para a cor rosa? Tá? Quarto de menina é rosa, quarto de menino é azul. Apesar que hoje em dia eu já vi muitos quartos com azul e rosa misturado, que faz parte, né? Mas geralmente o azul ela é uma cor fria, que lembra tristeza. Ele, quando chega, ele sai da cidadezinha dele, que era muito divertido, era um cara que tinha a vida normal, mas tinha uma vida noturna, ele adorava ser quem ele era, mas ele buscou o conhecimento, como grandes outros artistas. Picasso foi buscar o conhecimento onde tinha o conhecimento. E onde tinha o conhecimento? No bairro do Belenzinho. Opa, menti, em Paris. Lá foi ele para Paris. Chegou lá em Paris. Quem manda eu ter passado minha infância no Belenzinho? Vocês têm que aguentar isso, né? Então, ele foi para Paris, e lá em Paris ele chega em 1900, e ele vai com um querido amigo dele, tá? E aí ele volta para a Espanha, e esse amigo sofre um dano amoroso muito grande, e ele auto se come. O que quer dizer isso? Ele comete o suicídio, que é uma palavra que é um pleonasmo em português, mas hoje eu não estou para falar de gramática aqui, tá? Esse cara, esse querido amigo dele se mata. Daí surge a fase azul. E o que quer dizer a fase rosa? Aí ele conhece um dos primeiros, se não o primeiro amor da vida dele, Fernandes. Mas vamos ver, em homenagem à Sônia, tá, Soninha? Fala sim, Sônia, para mim. A Sônia não quer falar, tá bom. Então, lá vamos ver aqui o Museu Picasso, onde as obras antigas se encontram, e as figurinhas, tá? Esse é o período clássico dele. Vocês estão vendo aqui a primeira obra de Picasso. Olha aqui, ó, 1890, portanto, quantos aninhos ele tem aqui? 10 a 11 anos, gente. Olha o trabalho dele, tá? Aí nós temos esse trabalho. Olha essa mulher dele, gente. 1895. E, claro, um grego, olha, Nineta, ele gostava muito desse grego, tá? Kyriakos Theotokopoulos, quem? El Greco, pintado em 1899 e que lembra muito Rosset, o pai dele.
tá? Esse é um período clássico dele. E aí nós vamos entrar agora, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui de onde está. Ah, consegui. Tá bom, para cá. Aqui, ó, agora nós estamos entrando já num período azul que eu falei. Por que azul? Azul, 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 azul. Estão vendo? Azul, tá? Título, Laninha, na menina, tá? 1901, a técnica e as dimensões. Percebam aqui a tristeza, né? E ela está segurando uma paloma, uma pomba, né? Olha a assinatura dele, aqui ele já assinava também Picasso, tá? Opa! Olha essa obra, uma obra magnífica, mas percebam que ainda estamos na fase azul, né? Mas o que vocês percebem nessa obra dele? O sentimento, esse olhar para o vazio, essa busca, mas foi uma peça que foi muito bem vendida na Sotheby's, tá? Uma peça singular dele, um trabalho ótimo, de 1902. A capacidade dele, um artista consegue, a partir das formas, das cores, do conteúdo, da narrativa, trazer para nós esses braços cruzados. Vocês percebem que ela não tem peito, ela está olhando para um vazio, esse tom azul pálido e olhando para nada. Ele transmite para nós esse sentimento que ele estava vivendo. E aqui um querido amigo dele, tá? Óbvio, tá? Um beberrão aí, um borracho, tá? Um bebedor de absinto, tá? Agora vejam que ele já nos olha, ele tem esses trajes, esse vaso, esse copo, né? Aonde mostra-se esse tipo de ar, esse ar o quê, né? Esse ar já sei, uma palavra legal, uma palavra inglesa, um ar de um dandy, tá? Me lembra um pouco Jimi Hendrix, tá? Pelo vestimento, né? Mas é muito, né? Esse olhar lânguido, né? E ainda na fase azul. E aí, de repente, ele traz para nós esse velho cego guitarrista. Mas vocês já começam a perceber que as formas se mantêm, mas percebam como essa viola, esse violão, ele salta da tela, né? Tá dando até um pouquinho de sono aqui por Arthur, mas já já a gente brinca um pouco, Arthur. Tá bom, cara? Tô te olhando, cara, tô te olhando, tá? Então, o que acontece? Esse cego olhando para baixo, manipulando essa viola, então é um momento dele de transição, aonde ele vai para o período rosa. Vocês percebem a diferença, gente? Olha como esse cara era, ó. Olha só, ó. Ó, ó. Olha isso. Olha a explosão aqui. Olha, é claro que é um arlequim. Ele gostava muito de circo. Ele adorava esse tipo de ambiente, tá? É uma obra aqui, período rosa, que dura pouquíssimo tempo. Alguns colegas colocam 1904, outros colocam até meio do ano de 1907, mas eu gosto de 1907, já o período africano. Ah, foi por isso que eu escrevi africano lá, não africano. Então, vejam como ele coloca ali a bodega, tá? A viola ao fundo, é uma mistura já do espanhol, né? De Málaga, vivendo em Paris, né? Agora, essa obra é uma das obras mais importantes dele, de 1905, essa série Rosa. Por quê? Vocês estão vendo os saltimbancos, que são trabalhadores de circo, mas nenhum deles está falando, nenhum deles mostra os dentes, nenhum deles está exatamente alegre, tá? Então, o que acontece aqui? Ele traz para nós pessoas de um local que trazem alegria, que viajam pelo mundo, porém, o semblante é fechado. Então, ele é um artista que vive a sua vida. Ele pinta realmente o que ele está vivenciando. Ele vai passando para nós em forma de desígnios,
portanto, desenhos, portanto, de pontos, portanto, de linhas, portanto, de perspectivas, portanto, de pinceladas e, claro, conteúdo e narrativa. Ele traz tudo isso para nós, tá? E aqui nós estamos pegando, já entrando no período africano dele, tá vendo? 1906 a 1907, tá? Aí nós temos um busto de mulher, que são dois, né? E temos já uma dança dos véus. Opa, o que está acontecendo aqui? Ó, esse período africano, por que período africano? É um período que houve uma invasão muito grande, invasão no melhor sentido, né? Não sei o quanto que é o melhor sentido, aí teremos que discutir. Essa entrada do europeu, mais ainda na África, né? Onde se busca um conhecimento primitivo, não simples, primitivo, original, tradicional, tá? Vocês vão ver daqui a pouco o que eu quero dizer com primitivo, original, tradicional, tá? Nessa dança com os véus, vocês percebem que ele já começa a ter uma quebra na forma. Isso é muito do período de 1900 para todos esses artistas, principalmente nessa questão da expressão, do expressionismo. Lembro que nós já passamos aqui do período simbólico, né? Claro que sempre estaremos lendo essas obras de arte como representação. Se elas não são apresentações, elas são representações, elas trazem para nós o significante, significado, signos e símbolos, tá? Então, portanto, os simbolistas que existiram por um grande período, né, de uns 9 a 10 anos, trouxeram mais ainda esse lado oculto, místico para nós. Porém, aqui, ele nos traz o quê, né? Vejam isso, gente. Essa é uma das obras mais conhecidas dele, porém, Le Mademoiselle de Avignon, tá? É uma obra que pede um debruçar um pouco maior. Vejam o tamanho, é uma obra de 2,50 m por 2,30 m, tá? 243 centímetros e 9 milímetros, 233 centímetros e 7 milímetros, tá? Gostei da sobrancelha levantada. É o periodinho dela. Agora, olha que legal aqui, gente. Eu estou separando esta obra em duas, se não 5, tá? Se não um detalhe que tem lá em cima à esquerda que eu nem trouxe. É uma obra que eu adoro e me debruço, principalmente, tá? Não por serem mulheres, mas a questão das máscaras. Lembram um período africano? Estão vendo o rosto aqui? As máscaras, tá? E aí, de repente, ele faz essas 5 mulheres, que é da rua de Avignon, tá? Essa rue de Avignon. O que acontece lá? É um local de prostituição, nenhum problema, né? O que acontece aqui? Essas máscaras pertencem a uma tribo chamada de Dogons. Essa tribo ela é muito interessante. Eu bati nessa tribo, mais ou menos, há uns 35 anos atrás, quando eu estava me debruçando sobre o ocultismo que ocorria na África, o ocultismo original da raça negra, que é fantástico, gente. Como nós derivamos dos macacos, e os macacos são negros, a primeira raça nossa é a raça negra. Depois nós fomos ficando, ó, o judeu clarinho aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai ficando claro, mas o judeu, ele também, a nossa origem, nós somos mouros. Nós somos ficando claros pelas misturas. Essa tribo Dogon, eles têm a capacidade, acreditem, até hoje, de ter uma vida tradicional enquanto tribo africana e mantém na sua caverna ou nas suas cavernas toda a sua linhagem tradicional, toda a sua história, inclusive cálculos matemáticos, aonde descobriram que eles sabiam de uma estrela chamada Sirius B, da constelação do Cão, Pati. Isso não é visível a olho nu. Eles escrevem isso na tradição. Então, por que Picasso colocou as máscaras da tribo dos Dogons?
Então, tem todo um mistério em torno dessa obra. Essa obra é fantástica. Guardem esse nome para quem gosta desse tipo de pesquisa. Escreve-se como eu pronuncio, Dogons. HJTPPYZ. Dogons. Tá bom, gente? Ó, é assim que se escreve. Vamos lá. E aí nós saímos desse período e vamos para o período cubista analítico, de 1909 a 1912. Tá? Temos esse portrait, esse retrato, tá? E aí essa outra mulher, ambos de 1909, lembrando o que é o cubismo. O que vocês estão vendo aí na frente de vocês, lá vai o físico, né? Nada aqui é real, porque nós estamos num mundo virtual. A voz que vocês estão ouvindo, acreditem, não é a minha voz. A voz que vocês estão ouvindo é uma voz eletrônica. O que vocês estão vendo na frente de vocês são elétrons. Nada é real. Se nós estivéssemos juntos, eu estivesse com desenhos originais, vocês estariam vendo óleo sobre canvas, portanto, bidimensional, aonde a nossa mente consegue ver o quê? Perspectivas, é a mente que consegue. O cérebro, lembram? O cérebro foi criando isso, o cérebro ele funciona eletronicamente, sódio e potássio. Do cérebro, nós temos em volta dele a mente, e a mente formula pensamentos, né? Algoritmos para o sistema de tecnologia da informação. E aí, ele e Bratic, começaram a mexer com essa geometria, geoterra, metria, medida da terra. Lembrando que no trívio e quatrívio, geometria era um estudo para Deus. Estou falando das universitas no século XII e XIII. Certo, Sandra? Tá? Então, é bem bacana isso. Agora, quando eles começam a pegar um cubo, você desenha um cubo no bidimensional. Você tem uma visão idiótica, tá? Onde os teus olhos sofrem a paralaxe. Por que nós temos dois olhos? Porque nós somos caçadores. Os dois olhos que criam, no mundo real, a paralaxe. Lembra, Pati, Valmir Cardoso, aula de física, tá? Você tendo essa paralaxe, você consegue ver a distância. Então, o que vocês estão vendo aqui é tudo mentira. Então, eles começaram a quebrar, a partir do cubismo de análise, o cubismo analítico, uma visão de forma de pensamento diferente, aonde você consegue ver a nuca, né, de Ambroise Voillard, tá? Você consegue ver a nuca dele na frente. Você vê o nariz, você vê a barba, você vê os olhos fechados e você consegue ver a nuca lá atrás. Essa é a questão do cubismo interessante. É uma quebra de paradigma. Vou repetir. Eu adoro a palavra paradigma. É uma quebra de paradigma, tá? Então, esse é um período que ele começa a transformar isso. Só que a tela não é mais suficiente, tá? Então, ele vai para o cubismo sintético, 1912, 1919. O que é o sintético? Eles colam, tá? Eles fazem uma assemblagem, tá? Colar algo sobre, juntar, escrever. Então, existe toda uma mistura, percebendo que, nesse período, já estariam, não essa obra, no caso, mas já o preâmbulo para a Primeira Guerra Mundial. Então, eles estariam quebrando esses conceitos. Percebam, olha como essa tela é um cubismo, mas é colado, e aqui nós temos Le Pigeon au Petit Pois. Outra palavra, eu não sei se eu gosto mais de falar Petit Pois ou gosto de paradigma, tá? Eu adoro. Petit Pois, vocês lembram o que é, gente? É ervilha, tá? Eu não sei se vocês gostam de ervilha, tá? Mas tá bom. Então, aqui é muito legal essa questão dos títulos, que eles, em vez de informarem, eles nos desinformam, tá? Isso é legal para nível de consciência. Isso é muito legal. E aqui esse período, olha que coisa, né, que chamam aqui no Brasil, qual eu discordo, mas eu estou usando aqui. Certo, Arthur? Certas coisas a gente tem que usar, meu caro, senão matam a gente.
Então, é o período neoclássico surrealista. Eu adoro essa palavra neoclássico, principalmente aqui em São Paulo, que quando uma pessoa olha para um prédio que está sendo construído e as pessoas não sabem qual colocar o nome no título do prédio, é neoclássico. Lembram disso? Prédio novo, que eu não sei o que é o neoclássico, tá? Mas aqui, em 1920, já passando pela Primeira Guerra Mundial, onde já estava bebendo junto com Breton, tá? Aonde Peter, nesse momento, ele conversa muito com Erik Satie. Lembram que ele fez muitos trabalhos para o teatro, para a ópera, para a moda, né? Mas ele se tornou amigo de Erik Satie, qual eu adoro, tá? Schoenberg, tá? Essa mistura com a música. Então, aqui ele entra no neoclássico, que eu não sei o que quer dizer, eu posso falar 2 horas sobre o neoclássico, mas, de repente, é uma enrolação, tá? É muita enrolação essa palavra, mas eu chamaria de pré-surreal, além do real. Esse é o momento que Breton começa a escrever por garranchos. O que é? É uma escrita, né? É uma escrita que vem de dentro e quer dizer nada, ou seja, a busca de outra quebra de padrão. E aqui nós temos, óbvio, Lulante, que dá para ver claramente, que é uma guitarra no pedestal, e do lado nós temos um homem comendo amendoim. Não, não, não. Ele está tocando bandolim. Não, não, não. Ah, ele está com um mandolim. Vocês sabem o que é mandolim, gente? Mandolim é um aparelho que corta frios, sabe? Ele é um mandolim. Ele serve para isso, esse aparelho. Então, vocês estão vendo aquele 3 negocinhos ali, aquilo que corta os frios, corta queijo, tá? Isso é um mandolim, tá? Mas está muito claro aqui. Eu não sei como vocês não conseguiam ver o mandolim. Então, essa é a história, tá? Isso é o legal. Agora eu vou me ferrar, gente. Olha o salto. 1937, na cidade de Guernica, tá? É um olho sob tela. Eu vi essa obra pela primeira vez no Prado, tá? Hoje ele está no Reina Sofia, que é em frente, tá? Em Madrid. Mas é uma obra extraordinária, aonde vários dos nossos, né, viram essa obra por causa do Cícero Dias, que se tornou amigo dele quando ele foi para lá, o Cícero Dias. Nessa amizade, Cícero Dias conseguiu trazer essa obra para a nossa Bienal aqui, tá? É bem interessante. E tem tantas histórias por detrás disso que são mágicas. Tanto que quem bebeu dessa fonte foi o nosso querido Portinari. É óbvio, né? Mas, como é uma obra muito difícil de atenção, eu trouxe essas pessoas, tá? Para perceberem aqui. Aqui é o amigo Otávio, que é carequinha. Aqui esse cara se parece um pouco com o Blade. Não parece você, Blade? Magrinho ali, todo, né? Quem está do lado dele, deixa eu ver, é a Marta. A Marta está com os 2 óculos ali, observando, e aquela moça ali, ela deve estar vendendo 18 para nós, tá vendo? Tá? E a Sandra está do lado, mas ela é tímida, ela não quis aparecer. Então, vamos nos deter um pouquinho nessa obra, gente. Para mim, meus colegas não concordam com isso, alguns até concordam. Eu divido essa obra em 4 peças. Não sei a tua visão, Blade, tá? Mas eu cheguei a uma conclusão para mim que eu divido em 4, tá? Vamos pegar metade dela. Estão entendendo que metade que nós estamos? Metade da esquerda. Ó, da metade da esquerda, divido no meio, pumba. Tá? Aqui ela está dividida para mim. Vocês conseguem ver um boi? Conseguem ver um cavalo debaixo da luz ali? Que lembra a nota de $1. A nota de $1 que tem o olho que tudo vê, que foi criado em 1932, 33, que é o olho dos Illuminatis, de 1776, que fizeram a Revolução Norte-Americana. Tá bom. Como diria o Peter, Olívio, para com muita informação. Não consigo, uva. A uva eu não consigo, tá? Agora, eu estou dividindo em 1/4. Percebam esse boi, ele tem a fase dele, das touradas, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo a desgraça da Luftwaffe bombardeando junto com Franco, em 1937, a cidade de Guernica, tá?
Lembrando que Picasso nunca foi para nenhuma das duas guerras, a Primeira e a Segunda Grandes Guerras, tá? Mas ele era um pacifista e um período também foi comunista. Agora, essa é a parte central da obra. Lembram que tem uma luz ali que pode simbolizar Deus olhando ou não, ou pode significar Rahman, sabedoria, ou talvez conhecimento, tá? Mas está sob o cavalo. O cavalo está abaixo dessa luz, tá? Esse cavalo está sob a luz. Esse cavalo, na minha opinião, é a peça mais importante, que até eu acho que é uma autorrepresentação, onde para ele é um símbolo muito forte, porque o toureiro, ele está sobre o cavalo para matar o boi. Tá? E aí eu vou sair daqui, e aí nós vamos para outra metade, lembrando a obra como um todo, nós vamos pegar a metade do lado direito, passando pelo lado esquerdo, as duas divisões do lado esquerdo, lado direito. Ok, gente? Percebam como, né, essa pessoa com genuflexório, ela está ali, né, ajoelhada, sofrendo, olhando, abaixo do queixo dela temos uma espada quebrada, tá? Temos uma pessoa agonizando, olhando para cima, percebendo as bombas caindo, e aqui nós vamos dividir essa metade em quartos, tá? Olha só, olha a pata do cavalo, tá? Ao lado da espada, uma folha, uma flor segurando a empunhadura da mesma, lembrando que são tons de cinzas, tá? E um pouco de bege. E aí nós vamos para o extremo. Vejam a agonia dessa obra. Claro, né, eu adoro essa frase agora. Eu poderia falar durante 4 horas sobre essa obra. Eu adoro quando os colegas falam isso, gente. Quer dizer que o cara não quer falar muito, então ele fala que poderia falar horas a fios. E claro que podem mesmo, tá? Que tem muita coisa para falar, mas acho que 4 horas é muito tempo, tá? E aí nós vamos entrar agora num lado interessantíssimo. Esse cara teve inúmeras mulheres, claro que teve um número X de mulheres, mas foram em torno de 8 mulheres que marcaram a vida dele, tá? Uma vez eu dei uma palestra só sobre as mulheres, quiseram me matar, mas é bem legal ver, porque Picasso, por um lado, ele maltratou, por outro, ele foi muito legal. As obras dele, você percebe o quanto ele estava amando e quanto ele estava odiando as mulheres que ele estava. Então, ele era um cara muito sensível. Claro, ele é um artista. E aqui nós temos essa querida fotógrafa, tá? Dora Maar, com seu gatinho. Vocês estão vendo o gatinho? Olha, aqui, ó, miau. Estão vendo o gatinho? Aqui em cima. Ela está no ombro ou está na cadeira? Está na cadeira o gatinho, está vendo? Ó. Agora, quando ele começa a se desfocar dos olhos, isso eu acho... Eu não sou uma pessoa que goste muito de Picasso, tá? Mas eu admiro muito esse momento onde ele quebra essas obras e traz um nível de consciência diferente. Ele traz para nós uma qualidade. Percebam, olha só, vamos lá para o fora. Isso aqui tudo é alegoria, tudo mentira. Isso que vocês estão vendo não existe. Mas se existisse, a visão é essa. Lá no fundo, eu pelo menos consigo ver aqui 6 perspectivas. Lá no fundo, atrás daquele pendão, tá? Atrás daquela bandeira, daquele colorido azul e bege branco, tem uma parede ali. Então, ela está protegida. A parede, depois vem o teto, depois a gente anda um pouco, tem um piso ali embaixo, próximo à assinatura dele, estão vendo? À esquerda, e aí vem esse trono. Ela não está sentada numa cadeira, ela está sentada numa catedral. Ela é dona da catedral, ela tem a cátedra, ela tem a cadeira, tá? E ela nos olha com os níveis de percepção que ela tem. Percebam a postura como ela está sentada, sim? As costas apoiadas, as mãos sobre os braços, tá? Os braços da poltrona,
e esse colorido invejável, e essa joia que segura, tipicamente da Andaluzia, né? Esse broche, né? E esse gato branco. Eu adoro quando pinta um gato branco, tá, gente? Olha o simbolismo desse gato negro aí, olha o simbolismo disso, e está no ombro direito dela, né? Tem toda uma leitura singular. E quando você começa a perceber essa mulher sentada, que tem uma mistura de técnicas já, lembrando que esta é de 1941, estamos já na Segunda Guerra Mundial. Aqui acabou a Segunda Guerra Mundial, tá? 1953. Esse cara já está com dinheiro para comprar o segundo castelo. Ele já tinha um castelo nesse período. Olha como esse cara conseguiu ficar rico em vida. Por quê? Porque ele percebeu que ele não poderia estar vendendo as suas obras. Olha aí para os artistas. Ele então viu que tinha que ter marchands controlados por ele, que ele sabia quanto, ele sabia o tamanho dele, ele sabia o valor dele. Dizem que esse cara tem mais do que 50 mil trabalhos. Existe um livro que onde eu uso, né, para avaliar, chamado de Zervos. É a Bíblia dele, tá? Esse é o livro importantíssimo dele para você analisar obras, tá? E um dia eu conto uma obra que chegou aqui para mim, uma obra falsa dele, que eu tive muita sorte para descobrir a falsificação. Foi uma coisa muito bem feita, tá? E tomem cuidados com os Picassos que vêm de Santos. Tá bom? Olha só. Tomem cuidado, tá? Esse é um local difícil ali, tá? Então, esse cara, ele conseguiu tratar com esses marchands o caminho que ele queria. Ele sabia como dar o valor a si próprio e como esses marchands trabalhariam com ele. Olha aí, um alô aos artistas, tá? E aqui nós temos esse abraço, tá? Não é abraço de tchau, não. É um abraço sendo dado, tá? Em 1971, tá? Olha que interessante. Uma obra grande. Agora vejam os olhos, como ele lida com isso, né? É bem interessante. E todas essas formas dele aí, como ele trata até a genitália nesse trabalho. É muito interessante, né? Essa é uma quase das últimas obras dele, tá? É uma mulher com trança, 1971, tá? 2 anos antes da morte dele. Agora, ele estava aqui, gente. Poxa vida, o cara morreu com 91 anos. Ele estava produzindo, não como sempre, mas continuava produzindo, tá? Pois bem, e aí? Olhem esse trabalho dele de 1955, tá? As Mulheres de Alger, tá? Foi vendido na Christie's por 179 milhões de dólares. Entenderam como ele sabia o tamanho dele? Ele teve sorte? Claro que teve. Todos nós temos sorte ou azar. O que é sorte? Sorte é algo que a gente não sabe o que é. Então, todos nós temos um monte de coisa que a gente não sabe o que é. Mas ele conseguiu ajeitar a sorte dele. Ele conseguiu se direcionar. Ele soube como trabalhar. Essa obra é magnífica. Percebam a quantidade de informação, de níveis de posições, sim? Quanto às perspectivas, as formas, as cores. Eu posso ficar falando 8 horas dessa obra aqui, gente. Mentira. Acho que meia hora está bom. Mas é fantástico o trabalho dela, né? Dele quanto a essa mulher da época. Opa, aqui, vamos lá. Opa, pumba, tá bom. Deixa eu ver que horas são. 19h05. Estamos dentro do nosso período. Oi, Zila, querida, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem eu não vi. Ih, a Uva chegou. A Uva deu um cavalo de pau e entrou com o carro na garagem lá. Olha lá. O Nilson até ligou a imagem dele. Ele vai fazer pergunta. Ó. Gente, vamos lá. Vamos lá. O que você achou, Nilson?
Excelente exposição. Isso é Não tenho Picasso, cara. perguntas, não tenho perguntas. Você está muito bonzinho hoje. O que acontece? Tô. Mas dependendo a interação do pessoal, talvez surja alguma coisa. Aí você cria, como sempre. Obrigado Tá? pela abertura. Nada, que isso. É bem interessante, né? Nelly, você tá mordendo o dedo aí, Nelly? Leni, você tá mordendo aqui o dedo, eu vi você mordendo aí. Tá bom. O que é? A Paty, ela tá segurando o queixo ali. O que está acontecendo? O que você está pensando, Paty? Olha a cara de bravo do Val. Olívio. O Peter, Anitta, o que vocês acharam? O Peter gosta muito de Picasso. Tá me ouvindo, Olívio? Agora tô. Meu som tá ruim, tá falhando. Você gostou das figurinhas? Eu gostei. Eu gosto do Picasso. Eu acho aquele começo dele, aquelas mãos e como ele vai mudando. Eu acho muito interessante. E essas mulheres fizeram com que ele mudasse muito, gente. Muito. É claro, ele são 8 mulheres fortes. É claro, ele não teve só 8 mulheres, né? Então ele não seria esse cara que ele é, né? Mas foram 8 mulheres muito fortes. Alguns dizem 7, 8, né? Mas foram mulheres muito fortes. Ele nunca teve mulher fraca do lado dele. Isso eu acho muito legal, sabe? O homem você vê muito pela mulher que você tem do lado, né? Esse é o ponto. Tanto que eu sempre fui submisso às minhas mulheres, né? Eu sempre falei sim, senhora, para todas elas. Eu sempre fui assim. Por isso que eu estou sozinho, triste, isolado, sem ninguém. Olívio, eu não aguento. Olívio, cara, desculpa. Fala, Sônia. Eu ouvi uma historinha, não sei se é verídica, tá? Ih, lá vem história que não é verídica, mas essas são as melhores. Fala. É história contada por guia de museu, você nunca tem certeza, na verdade, né? Tá. É certo, guia de museu você nunca tem certeza. O pior é que é verdade. Como ex-diretor de museu, acho melhor ficar quieto, mas conta a história, conta. Como num museu, aliás, é uma casa muito bonitinha em Lucerna, e ele morou um tempo com uma das mulheres, e eles conservaram a casa do Picasso lá. E aí tinha um senhor que cuida dessa casa, tem algumas obras e esboços de trabalho e tudo, e conversando ele acabou descobrindo que eu era judia, e começou um papo, porque ele também era, e aí ele contou que durante a Segunda Guerra Mundial, no período que os alemães ocuparam a França, o Hitler foi visitar o ateliê do Picasso. Quando ele viu a Guernica, ele ficou muito impactado com aquela coisa, né? E aí que ele vira para o Picasso e diz, mas foi o senhor que fez isso? E que o Picasso rapidamente olha para ele e diz, não, foram vocês. Eu achei uma baita de uma resposta, fiquei com essa historinha na minha cabeça. Ele virou para o Victor e falou, não, eu não fui eu que fiz, foram vocês que fizeram isso. Olha só. E eu acho essa resposta... Não, essa história que você está trazendo é verídica, porque eu estava presente. Eu vi quando o Führer falou para ele isso. Eu estava presente e eu gravei com esse celular. Eu gravei. Eu estava com a minha maçã. Aquele guia é bom. Aquele guia é bom, então. Ele é bom. Agora, o que é legal, Sônia, olha só, gente, eu acho que a parte séria ela é muito legal, mas as histórias criadas, elas são fascinantes, né? E as histórias que elas vão ficar, claro, elas vão ficando mais interessantes. Isso é legal. E na nossa comunidade a gente tem muito disso, que nós temos os nossos historiadores, né? Quem não gosta de um conto de um Rabi? Quem não gosta de um conto de um rabinho, tá? Porque vem cheio de plenitude, de conhecimento. É muito legal. Agora, esse staff desse museu que você estava, essa pessoa que te contou, eu acho que é muito interessante isso. Isso, pelo menos, vai fazer você ouvir, duvidar, trazer a notícia para nós aqui, tá? E trocar. E aí é um conteúdo criativo dele, tá? Eu contrataria ele para o MUBI. Como eu não estou mais no MUBI, não contrato.
Tem uma história melhor. Conta, conta, conta. Eu tenho uma amiga que a prima estava viajando pelo sul da França. Então, estava o papai, a mamãe e a filhinha loirinha sentada comendo num restaurante no sul da França. E um homem na mesa do lado desenhando na toalha de mesa a menininha com aquela carinha suíça, lindinha, loirinha, de olhinho azul, narizinho arrebitado. Quando terminou, o pai e a mãe falaram, acho que é Picasso. Olhou e falou, só vai dar esse desenho para mim? Claro, o desenho é seu, pode pegar. O senhor não vai assinar? Não, para isso você tem que pagar $100.000. 100 mil. Sei lá. Isso é Picasso. Isso é Ó, Picasso. Combina, esse é. Ó, essa história que a Anitta está falando, olha só, essa história, Anitta, olha que legal. Eu acho que, sei lá, é a 12ª vez que eu ouço essa história de modo diferente. Mas a base dela é o que você acabou de... Olha o que ela trouxe para nós. Olha como esse cara sabia a potência da assinatura, o signo dele. É isso que você está trazendo para nós, minha querida amiga. O quanto ele sabia quem ele era. Agora, essa história, a primeira vez que eu vi, Anitta, foi assim, ó. Ele estava num restaurante com os amigos, né? Ele estava lá, estavam comendo. Aí ele estava desenhando, né? Num guardanapo. E aí o dono do restaurante falou, puxa vida, que bonito esse desenho. Você não quer me dar esse desenho? E aí a conta fica paga? Ele falou, claro que sim. O restante da história vocês já sabem, mas aí ele chegou e falou, claro. Mas aí o dono do restaurante falou o que para ele? O que a Anitta falou, né? O que a menininha falou. O senhor não vai assinar? Ele falou, não, eu não vou assinar. Se eu assinar, eu vou comprar teu restaurante. Né? É isso que a Anitta falou que eu acho mais divertido, por causa que é uma criança. Eu gosto da história. Mas essa história que você contou, eu nunca tinha ouvido assim. E agora, alguém vai sair daqui e vai contar essa história. Vocês não vão contar essa história? Só que conforme for, ou vocês não vão lembrar, ou vão colocar uma pitadinha a mais de pimenta. E aí ela fica mais divertida, que é o legal, né? Imagina esse Arthur aqui, quantas embromações ele já fez, que é o legal. E chega um momento para nós, historiadores, não é, colega? O que acontece? A gente não aguenta mais a história, não é, Sandra? A história pela história. A gente quer saber os segredos da história. A gente quer saber o que está não em cima da escrivaninha, mas o que está numa gaveta, o que está naquela gaveta. Lembram aquela escrivaninha xerife? Tá, que você levanta, né? E aí aparece aquela gaveta secreta. Então, nós historiadores, cada vez mais a gente quer saber a história da história, da história, da história. E aí aparecem as teorias das conspirações. Aí que fica legal, né? Aí é bacana tudo isso. Isso é muito interessante. Que mais, gente? Que mais? Obrigado. Eu queria dizer que tudo é interpretação, não é? Interpretação. Eu não diria tudo, mas porque você, como minha amiga, querida Nineta, sabe, eu tomo muito cuidado com essa palavra tudo, né? Mas eu gostaria de usar assim como você está usando. Eu acho que na vida, se não for tudo interpretação, 90% é. Uhum. Em qualquer sentido, qualquer assunto. Qualquer assunto, em qualquer sentido. Porque lá vou eu citar de novo o que o Peter não aguenta mais. 1917, Marcel Duchamp, né? Desde manhã eu estou falando isso. O cara vai me dar uma mordida quando ele me encontrar. Marcel Duchamp fala, em 1917, quando ele assinava R. Mott, que é o sobrenome da minha mãe Cefa. Olha que loucura, tá? Com 2 T's ali. Lembrou, Alva? Mamãe Cefa, sobrenome Motti, tá? Que deriva no Rio de Janeiro depois a palavra mota. Quem assina a mota com 2 T's no Rio de Janeiro, se chegou lá no final do século XIX, é judeu, tá? Então, isso está no dicionário Sefaradim. Então, quando Duchamp, em 1917, ele fala o quê de mágico, né? Cada observador levará sua própria obra de arte. Então, Nineta, queridona, tudo é interpretação.
a não ser que seja o próprio artista falando da obra dele, que nada impede que ele também mude a interpretação com o tempo. Essa exposição que nós estamos tendo do Arthur no clube, gente, são 22 lâminas, 22 cartas. Esse louco, ele terminou essa exposição agora, sei lá, 5, me ajuda a mentir, cara, 15 dias antes da exposição. Não, demorou? Não, foi tudo cronometrado. Eu terminei... Foi cronometrado. Quem me liga? Eu tô louco, não vai dar tempo. Foram 4 dias antes, porque eu precisava de alguns dias para montar o engradado para levar as telas. Esse cara é aquele típico artista, gente. Ele monta a canvas, ele monta a tela, ele monta a moldura. Você mistura a tinta também, Arthur? Não, ainda não cheguei, não. A tinta eu não cheguei nisso. Tem uma história que você vai gostar. Procura óleo negro Leonardo da Vinci. Óleo negro, tá? Os artistas aqui. Existia um óleo negro criado por ele, Leonardo da Vinci, que secava em 15 minutos. Um óleo. Nossa! Olha isso. Tá? Quem me contou essa história? Putz, ai, caramba. Morava na Avenida Paulista, esquina com Bela Sintra. Quem? Naquele prédio... Caramba, esqueci o nome de um artista. Esqueci, eu me lembro depois. Ele que me contou essa história, um cara bem legal. Então eu acho que tudo é uma interpretação mesmo, Nineta. Não adianta. Cada artista faz e, com o tempo, você reinterpreta diferente, né? Eu, enquanto curador, então, imagina a minha viagem em cada... Né? Eu que já fiz textos críticos para vocês sabem o quanto que eu viajo na maionese. Eu não gosto de falar, que me engorda só de falar de maionese. O que eu falo, Anitta? Que eu viajo Me ajuda alguém? Aonde? No espaço. Eu viajo no espaço, aí não engorda tanto. Na batatinha. Obrigado. Uva, estou te estranhando, teu som está quebrado, o que foi? Já falei, você não escutou, está congelando aqui. Eu não ouvi. Fala. Está congelando. Não, você já acabou falando sobre o que eu queria saber, sobre a Guernica. Porque a gente ensaiou, lembra? A gente ensaiou. Eu vi a Guernica pessoalmente, eu fiquei muito confusa com aquilo tudo. Eu não entendi as partes, eu achei que nada se conversava. É um complexo aquilo, tá? Eu não cheguei a ler nada escrito pelo próprio Picasso. Ele falou a respeito, mas eu não sei. Alguém já leu um texto dele sobre a Guernica? Já leu, Arthur? Um texto escrito por ele? Com relação à Guernica, na verdade, eu fui entender, eu torcia um pouco o nariz para o Picasso. Eu gosto demais dos desenhos e das pinturas dele, logo dos 18, 19 anos. E com o Guernica, tem uma série de fotos da Dora mostrando o processo. Esse processo é de uma coragem que me arrepia. Ele começa, destrói, recompõe, volta. Foi ali que eu entendi o Picasso verdadeiramente. E isso é espetacular. É espetacular. Vocês estão ouvindo um historiador falando? Um historiador artista, tá? Essa questão, os desenhos são fabulosos. Ele fez isso em Paris, né? É um desenho muito interessante, e esse sketchbook dele, ele tem todo um... Eu acho que eu não vou ficar falando muito em cima do que você falou, que você não vai perder força do que você falou. Eu vou trazer a palavra-chave que o Arthur trouxe para nós aqui. Ele construiu e desconstruiu. Obrigado, Arthur. Essa é a palavra-chave, ele desconstruiu. Para quem é leigo é impactante, mas é difícil de compreender, de fazer a leitura. A leitura, como que eu posso dar aqui para vocês?
Lembram quando vocês têm certeza, lá vou eu usar a palavra que eu gosto, vocês têm certeza de uma coisa e, de repente, vocês quebram essa certeza? Olha, quebra de paradigma. Essa palavra é tão... né? Essa quebra de paradigma é muito importante quando... Lembram quando vocês tinham um vício? Olha a palavra, um vício. E vocês conseguiram vencer o vício? Isso é quebra de paradigma na arte. A gente sabe o quanto é difícil vencer um vício. Eu aprendi que vencer um vício, eu só venço um vício com outro vício. Só que esse outro vício, ele não vai me matar. Quando eu falo vício, é algo que está me matando. Vai. Eu gosto de comer carne de porco todos os dias. É um vício. Como que eu vou tirar esse vício? Já aprendi que não adianta cortar. Eu preciso colocar alguma coisa no lugar, pelo menos com o otário aqui que vos fala. Eu costumo colocar sorvete no lugar. Mentira. Mas vamos lá, tá bom? Você coloca outra coisa no lugar. Então, você vai mudando o vício. Só que o outro vício não vai te levar à morte.